Pessoal, o que eu posso fazer aqui no caso para começar a complicar essa situação? A primeira coisa que eu posso fazer é mudar o ângulo da minha aeronave. Isso aqui eu estou botando uma aeronave com o ângulo, ali no caso, o ângulo de ataque dela colado no horizonte, né? Ela não está nem com o nariz para cima nem com o nariz para baixo. Se a minha aeronave começar a botar o nariz para cima ou botar o nariz para baixo, tudo vai ser mudado. Por quê? Porque existe uma outra coisa que a gente tem que falar, uma outra questão que deve ser abordada, que é quando você desloca um vetor para frente ou para trás. Você sempre vai ter que ter cuidado pelo seguinte fato, né? Isso aqui é um plano cartesiano. Se eu botar minha força de tração aqui, tá vendo? A força de tração. Ela só tem uma componente horizontal, ela não tem componente vertical. Se eu começar a puxar esse meu vetor tração para cima, imagina que essa caneta é o meu vetor tração. Se eu começar a puxar ele para cima, olha o que vai acontecer. Tá vendo a posição da caneta aqui? Eu diminuí um pouquinho a componente horizontal e criei uma componente vertical. Isso é uma propriedade de vetores, que se você aumenta o ângulo desse vetor, você desloca ele, você rotaciona ele em torno da sua origem, você tem um vetor, por exemplo, assim, você agora criou duas componentes. Esse vetor agora ele está inclinado para cima. Então significa que agora ele tem uma componente x e agora ele tem uma componente y. Eu dividi o meu vetor em duas componentes menores. Olha, esse vetor em azul ele é igual, ele é a resultante que se eu tivesse um vetor aqui, ó, na horizontal e um outro vetor na vertical. Eu estou representando esse vetor em azul com dois menorzinhos, afinal esse vetor aqui, agora em azul, que antigamente ele estava alinhado com o eixo x. Se ele estava alinhado aqui com o eixo x, significa que ele não tinha componente vertical. Agora eu inclinei ele para cima, então agora ele ganhou uma componente vertical. No que ele ganhou uma componente vertical, o ganho dessa componente vertical veio justamente porque você diminuiu um pouquinho a horizontal. Olha o tamanho que ele tinha quando ele era só na horizontal. Agora que eu subi ele, tá vendo que a componente horizontal dele diminuiu? Ó, a componente horizontal dele era isso aqui. Agora a componente é isso aqui, é um valorzinho menor. No que eu diminuí essa componente horizontal, eu aumentei a vertical, beleza? Então agora eu tenho duas componentes, eu tenho uma componente x e uma componente y. Isso chama decomposição de vetores. A gente vai utilizar muito isso no estudo da teoria de voo, do voo ascendente ou descendente. Beleza? Tendo isso em vista, ainda falando um pouquinho do voo reto horizontal e nivelado, o que a gente vai obter aqui na questão para manter esse voo reto horizontal e nivelado com velocidades diferentes? O que significa isso? Você pode manter o voo reto, nivelado e horizontal com várias velocidades diferentes. Não existe uma única velocidade que vai te dar o voo reto horizontal e nivelado. Você pode fazer o seu cruzeiro com várias velocidades diferentes. E como é que isso vai acontecer? Imagine o seguinte, em condições normais, você bota aqui a tração em determinado valor, ela vai se igualar ao arrasto, o avião vai manter o voo reto, nivelado horizontal com velocidade constante. Agora, essa velocidade constante eu consigo mudar ela, consigo fazer ela ficar menor ou maior, dependendo da minha necessidade. Pô, mas se eu diminuir a velocidade, o arrasto vai continuar lá e eu vou perder, a aeronave vai começar a diminuir a velocidade, certo? Certo, mas você pode fazer um artifício que é mudar o ângulo de ataque da aeronave. Se você mudar o ângulo de ataque da aeronave, a aeronave vai começar a ficar com o nariz para cima. Quando ela fica com o nariz para cima, o que você vai ter aqui? A aeronave agora está ligeiramente aqui, eu vou desenhar ela com o nariz para cima. Ó, a minha sustentação ela vai ficar um pouquinho para trás, o meu arrasto vai ficar agora um pouco para baixo, minha tração vai ficar para cima, minha tração ainda está no mesmo sentido do motor, né, no eixo longitudinal da aeronave, e o meu peso continua para baixo. Tá? O peso sempre aponta para o centro da Terra, isso é muito importante você lembrar. Não importa a direção para onde a aeronave esteja apontada, força-peso sempre aponta para o centro da Terra, ok? Então você vai ter mais ou menos isso daqui. Deixa eu só dar uma melhorada nesse vetor peso aqui. Mas o que eu quero fazer? Agora que eu puxei o nariz da minha aeronave para cima, o que aconteceu? Eu dividi todas as minhas forças fundamentais do voo em duas componentes. Olha só, agora a minha força tração ela tem uma componente horizontal, tem uma componente vertical. Minha componente de sustentação agora tem uma componente horizontal, uma componente vertical. Meu arrasto também tem uma componente vertical, também tem uma componente horizontal, beleza? Então olha só, eu dividi todas as minhas forças aqui
eu dividi em duas componentes, menos o peso, tá? Por que o peso não mudei? Porque o peso sempre aponta para o centro da Terra. E no caso, o meu eixo cartesiano, que eu botei no centro da aeronave, está sempre com o eixo vertical, o eixo Y, também apontando para o centro da Terra. Então, não mudei a minha componente peso. Então, agora eu tenho várias componentes. Ó, tenho aqui a componente X da tração e a componente Y da tração. Aqui eu tenho a componente Y da sustentação, componente X da sustentação. Aqui eu tenho o componente Y do arrasto, componente X do arrasto. Tá vendo? Então olha só, agora eu mudei tudo, só porque eu botei o nariz da aeronave para cima. Então, para manter o voo reto, horizontal e nivelado, agora com o nariz um pouquinho para cima, o que eu vou ter que fazer? Olha só, para manter o voo reto, horizontal e nivelado, com o nariz para cima. Quando eu boto o nariz para cima, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o arrasto aqui, porque agora aumentou a área de contato com o arrasto. Meu arrasto vai aumentar. E outra coisa, se o arrasto vai aumentar, significa que agora a componente vertical vai tender a puxar o arrasto vai tentar puxar a aeronave para baixo e para trás, não é? Então, se eu aumentei essa componente X do arrasto, significa que a aeronave vai ter a tendência de ser segurada. Então, a velocidade vai diminuir. Concorda? Beleza. Agora, olha só, minha sustentação, ela também está virada para trás agora. Ela também tem uma componente X para trás. Ok? Então, significa que só para eu puxar o nariz para cima, a sustentação agora também está me puxando para trás. Então olha só, eu tenho o arrasto puxando para trás, a sustentação também, a componente X da sustentação puxando para trás também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a minha componente X da tração aumente de tal forma, ou seja, eu vou dar potência no motor, de forma que a minha componente total, minha força de tração aumente, vai aumentar a X e também vai aumentar a Y. Beleza? No que aumentar a X e aumentar a Y, eu vou conseguir manter agora o nariz do avião para cima, mas como eu aumentei aqui a TX, né, a minha tração no eixo X foi aumentada, esse aumento da TX na horizontal vai contrabalancear o aumento do DX, o meu arrasto no eixo X, e a minha sustentação no eixo X, que também está puxando para trás. Então você viu, eu acelerei o motor para compensar esse aumento de arrasto e o aumento de sustentação puxando para trás. Então o que eu fiz? Eu diminuí a velocidade do meu voo, porque eu botei o nariz para cima, então isso puxou a aeronave para trás, mas eu dei potência, eu aumentei a minha força de tração. Então agora, nesse caso, eu também consigo manter o voo reto, horizontal e nivelado, só que com o nariz para cima, ok? Eu aumentei o ângulo de ataque da aeronave, então isso aumentou o arrasto, eu aumentei a tração, então eu consegui manter as forças novamente tudo em equilíbrio, só que agora as forças estão tudo divididas entre X e Y. Nesse caso, com o ângulo elevado, eu vou conseguir manter o voo reto, horizontal e nivelado, contanto que eu aumente a tração. E esse processo vai se repetindo. Eu posso aumentar mais ainda o ângulo de ataque. Só que se eu aumentar mais ainda o ângulo de ataque, eu tenho que aplicar mais tração, eu tenho que botar mais potência no motor. Vai ter uma hora que a velocidade vai estar tão baixa que, lembra que eu falei na aula de stall, tem a aula aqui no canal que eu falei sobre stall, que o que faz estolar é o ângulo e não a velocidade. Porém, entretanto, contudo, todavia, a velocidade é ela que determina o ângulo de stall. Então aqui, o objetivo disso tudo é justamente eu conseguir fazer um voo reto, horizontal e nivelado com menos velocidade. Esse é o propósito, esse aqui é o que eu quero fazer. O propósito disso tudo é como eu posso variar a velocidade do voo reto, horizontal e nivelado sem contrabalancear as minhas forças. Simples. Se você quer fazer um voo reto, horizontal e nivelado com menos velocidade, velocidade constante, porém com a velocidade menor, você vai precisar puxar o nariz da aeronave para cima e aplicar um pouco de motor. Isso vai diminuir a sua velocidade, porém as forças vão continuar todas contrabalanceadas. As forças vão continuar todas com a força resultante, aceleração igual a zero. Então a aeronave vai permanecer em inércia, voo constante, beleza? Mas agora, se eu aumentar mais ainda o meu ângulo de ataque, a minha velocidade diminui mais ainda. Vai ter uma hora que a velocidade vai diminuir tanto que o meu ângulo de ataque necessário para estolar, isso é, o meu ângulo crítico, vai diminuir de tal forma que ele vai coincidir com esse meu ângulo de ataque elevado. Então o que vai acontecer? A aeronave vai estolar. É nesse ponto que você determina qual que é a menor velocidade que uma aeronave consegue manter o voo reto, horizontal e nivelado.
E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que isso se relaciona com as potências necessárias e potências disponíveis que as aeronaves têm, beleza? Vocês conseguiram entender isso daqui, pessoal? Que é possível manter o voo reto, horizontal e nivelado com velocidades diferentes, e para manter essas velocidades diferentes, você precisa aumentar o ângulo da aeronave. Só que você não pode fazer isso para sempre. Vai ter uma hora que você vai aumentar tanto o ângulo de ataque, a velocidade vai diminuir tanto, que a aeronave vai encontrar o ângulo crítico e vai estolar. É nesse ponto, nessa velocidade, que você determina qual que é a velocidade de stall da aeronave. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vamos seguir. Para concluir essa parte, a gente precisa entender um gráfico, que é o chamado gráfico de potência-velocidade. Vamos ver como é que é esse gráfico. Esse gráfico, todo manual de aeronave possui ele, ok? Todo manual de aeronave você vai encontrar esse gráfico. Então é importante você saber interpretá-lo, para quando você encontrar na sua aeronave, você saber o que tem que fazer. Você tem um gráfico normal, tá? Você tem aqui o seu eixo cartesiano, eixo X, eixo Y, ok? E você vai ter agora duas curvas, representando dois fatores importantíssimos na sua aeronave. Um que você vai ter algo mais ou menos assim, que vai ser, vou escrever aqui em verde, sendo a minha potência necessária, tá? Isso aqui, para manter o voo reto, horizontal e nivelado. E em vermelho vai ser a potência disponível. Importante fazer uma observação aqui. Se você não sabe o que é potência disponível e o que é potência necessária, eu recomendo que você assista a uma aula de conhecimentos técnicos que tem aqui no canal. Se eu não me engano, é a 4ª videoaula de CT, com a participação do grande Vinícius Monteiro. Um grande abraço para você, Vinícius Monteiro, que eu falo sobre todas as potências que existem na aviação. Não falo de potência teórica, potência indicada, efetiva, útil, de atrito, mínima, potência máxima, disponível. Eu falo de todas as potências. Então, se você não sabe o que é potência disponível e potência necessária, eu sugiro que você assista essa aula. O link vai estar na descrição, vai aparecer o cartãozinho aqui ou aqui, e você vai ser redirecionado para essa aula, beleza? Nesse caso, eu estou tratando de potência disponível e necessária. Dando uma geral por cima, caso você não lembre, lembrando que a aula completa está aí embaixo. A potência necessária significa qual que é a potência que o motor precisa, naquele momento, ter para manter o voo reto, horizontal e nivelado, ok? E a potência disponível é o que o motor tem de sobra para dar, ok? É o quanto ele consegue fornecer naquele caso, naquele momento, na determinada situação. Quanto que ele consegue entregar é a disponível e quanto que ele precisa para manter o voo reto, horizontal e nivelado naquela condição, beleza? Então o gráfico vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. O gráfico é mais ou menos isso daqui, lembrando que isso aqui é um gráfico genérico, mas ele reflete praticamente todas as aeronaves, elas possuem um gráfico parecido com esse. Aqui você vai ter nesse gráfico a potência necessária em verde e a potência disponível em vermelho. Eu vou separar alguns pontos que são interessantes para o nosso estudo, que são os seguintes pontos. Este ponto aqui, este ponto aqui, este ponto aqui, e nós temos este ponto aqui. São os 4 pontos necessários, importantíssimos, que você tem que saber sobre este gráfico de potência por velocidade, ok? Então significa que aqui no meu eixo Y eu tenho a minha potência em HP e aqui embaixo eu tenho a velocidade na qual essa aeronave vai estar. Valores podem ser qualquer valores arbitrários, tá? Não importa quais são os valores, é importante você saber que aqui eu estou aumentando a minha velocidade, isso aqui é o sentido positivo, ou seja, os valores estão aumentando para esse lado, velocidade está aumentando, e aqui eu tenho a potência aumentando no sentido vertical para cima, ok? Então a potência necessária, a potência disponível aumentando, velocidade de voo reto, horizontal e nivelado aumentando. Então a gente tem esses 4 pontos que são importantíssimos. Eu vou até adicionar mais um aqui, que também é importante, mas não relacionado com o estudo da voo reto, horizontal e nivelado. É só questão mesmo de curiosidade esse pontinho aqui. Muito bem, vamos ver. Este primeiro ponto, por que você tem que saber da existência dele? Este ponto aqui é o chamado ponto de velocidade mínima. Eu vou até botar uns valores arbitrários aqui, só para ilustrar. Tá? Botei valores hipotéticos, ok? Aqui eu vou botar, por exemplo, valores aleatórios, tá? Eu chutei esses valores, eu criei eles, tá? Então olha só, o que vai acontecer aqui? Esse primeiro ponto é o ponto de velocidade mínima. Significa que neste ponto de velocidade mínima vai ser o ponto na qual você vai ter
a menor velocidade possível na sua aeronave, antes dela estolar. Lembra que eu falei para vocês sobre o stall? É este ponto aqui, o ponto de velocidade de stall é o ponto na qual a potência necessária coincide com a disponível no seu menor valor, tá? O que significa isso? Olha só, quando a aeronave, no caso este avião aqui, está mantendo aqui um regime de 150 nós de velocidade, beleza, ele vai ter isso daqui de potência disponível, isso aqui de necessária para manter o voo reto nivelado horizontal. Se ele for diminuindo a velocidade dele, vai diminuindo a velocidade. O que vai acontecendo? Já que a velocidade da aeronave vai diminuindo, isso também diminui o arrasto, tá? Essa é uma outra coisa que é importante a gente lembrar que nesse estudo todo aqui, o arrasto é um grande vilão que vai bagunçar tudo, tá? É importante você lembrar que isso aqui, o arrasto, ele está presente, tá? O arrasto está presente nessa situação, ok? Então olha só, aqui essa aeronave está no regime normal, aqui no meio do voo, não importa qual que é ele, está no regime de voo reto horizontal nivelado. Começou a perder velocidade. No que ele perde velocidade, ele também perde arrasto, ok? Ele perde arrasto. No que ele perde arrasto, a potência necessária, tá vendo? A potência necessária para manter o voo reto horizontal e nivelado vai diminuindo. Afinal, o arrasto está diminuindo, eu preciso de menos potência para manter aquele voo reto horizontal e nivelado, ok? Lembrando que arrasto ele é diferente de velocidade e velocidade é diferente de tração, tá? São coisas diferentes. Mas beleza, então está diminuindo aqui a velocidade, então ele está começando a precisar de menos, tá vendo? Necessária para manter o voo reto horizontal e nivelado. Até que ele vai passar por esse ponto, que daqui a pouco a gente vai ver qual que é esse ponto. Só que vai ter uma hora que ele vai começar a perder tanta velocidade, que lembra que eu falei para você o que ele precisa fazer para manter essa velocidade baixa no voo reto horizontal e nivelado? Ele precisa aumentar o ângulo de ataque, lembra? Então vai ter um certo ponto que ele começou a aumentar o ângulo de ataque dele para manter o voo reto horizontal e nivelado, vou até botar isso aqui também. Nesse caso aqui, vai ter esse ponto, quando ele passar por esse ponto aqui, ele já vai estar com um ângulo de ataque tão grande que agora o arrasto, mesmo com a perda da velocidade, ele começa a aumentar. Por quê? Porque agora você está com o nariz em cima, então você aumentou a área de contato da aeronave com o ar, então aumentou o arrasto. Por mais que a velocidade baixou, o arrasto também baixou, só que agora você está com um ângulo de ataque tão elevado que o arrasto volta a crescer. No que o arrasto volta a crescer, você vê que tem um acréscimo de potência necessária para manter o voo reto horizontal e nivelado. Então o motor começa a perder, ele está, beleza, consigo, opa, já é a terceira vez que eu bato nessa bodega. Se você for diminuindo a velocidade, você diminui a potência necessária para manter o voo reto horizontal e nivelado. Só que tem uma hora que o ângulo de ataque ficou tão grande que agora o arrasto aumentou. Então, se o arrasto aumentou, você vai precisar agora de potência, aumentar a potência para sustentar esse voo reto horizontal e nivelado. Então agora você precisa aumento de potência necessária para você manter o voo reto nivelado horizontal. Por isso que você vê aqui em verde um acréscimo. Você vê que aqui está aumentando o valor, ó, de potência necessária, 100, 150, 200, ele está aumentando conforme a velocidade diminui. Então desse ponto daqui para cá você tem o aumento da potência necessária para manter o voo reto nivelado, para manter o voo reto horizontal e nivelado, ok? Isso você consegue perceber, né? Porque é o ponto na qual aqui na coordenada x é o mais afastado da origem. Então significa que é o ponto onde você tem a maior velocidade possível. Porém, do outro lado você também vê que é o ponto mais alto também. É o ponto mais alto em relação à origem y. Se é o ponto mais alto na minha vertical, significa onde eu tenho a maior potência. Se tem a maior potência, é onde tem o maior consumo horário também. Então esse ponto aqui a aeronave vai beber demais.